Obrigado. Queridos, hoje nós vamos falar, eu quero reproduzir para vocês uma palavra do pastor Hernandes Dias Lopes. Por que eu quero passar essa palavra praticamente integral para vocês? Depois eu passo muito para vocês verem ele mesmo falando. É porque essa palavra, ela me ergueu nessa semana. Eu estava meio doente, meio atacado, sabe, meio esquisito. E ele aborda de uma forma a história de Jó que eu não tinha percebido como é rico a forma como ele coloca. Então, Jó capítulo 1, vamos ver do versículo 6 ao versículo 12. Amém? Diz assim: num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens, Satanás? Respondeu Satanás ao Senhor, disse: de rodear a terra e passar por ela. E aí então ele perguntou: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém na terra semelhante a ele, homem íntegro que é, temente a Deus e que se desvia do mal. Ninguém há na terra como ele, íntegro, reto, temente a Deus e se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde ou em vão teme a Deus? Acaso não o cercaste com sede a ele, a sua casa, assim também? A obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens que se multiplicaram na terra. Recebe, porém, tua mão, toca-lhe tudo quanto ele tem. Diga tudo quanto ele tem. E verás se não blasfema contra ti, não tocar, não tocasse. Disse então o Senhor a Satanás: diz que tudo quanto ele tem, diga tudo quanto ele tem, está em teu poder. Somente contra ele não estendas a mão. Satanás saiu da presença do Senhor. Sabemos o que ele fez. Vamos ao capítulo 2, por favor. Num outro dia. Certo. Os filhos de Deus novamente reunidos. Veio também Satanás entre eles e apresentasse perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? A mesma história. Eu estou por aí, na terra, bisbilhotando, mexendo, investigando, diante da terra, observando as pessoas. E o Senhor vai e pergunta a Satanás, versículo 3: observaste o servo Jó? Olha como muda essa segunda pergunta. Porque ninguém é na terra como ele, ou semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus, sem ser do mal. Aí olha a parte que complementa, que diz assim: ele conserva a sua integridade, embora me incitasse contra ele para o construir sem causa. Aí o versículo 4, Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele, enquanto o homem entenderá por sua vida. Diga por sua vida. Mexendo, porém, a mão, toca-lhe nos ossos, na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Versículo 6 disse o Senhor a Satanás: esse que está em teu poder, Satanás, mas poupa-lhe a vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e encheu Jó de tumultos malignos do alto da cabeça. O pastor Hernandes, ele coloca essa palavra como as teses de Satanás. Ele coloca aqui a aprovação de Jó em 3 níveis. O que é 3 níveis? Primeiro, que ele tem empresa, riqueza, tudo que ele possui. Segundo nível, família, diga família. Gratição. Terceiro, a própria vida de Jó. Amém? E aí, as teses de Satanás são as seguintes. Primeira é:
Os seres humanos amam mais o que tem do que a Deus. Todo ser humano ama mais as coisas que Deus dá do que o próprio Deus. Essa é a primeira tese. Esse é um resumo de tudo que ele vive na face da terra, por onde ele passa, ele anda, ele observa. Ele só se enganou por Jó, porque Jó não era todo mundo. Amém? Amém. A segunda tese de Satanás é: todos os seres humanos amam mais a própria família do que a Deus. Se o Senhor tocar na família das pessoas, elas vão enlouquecer. Normalmente é isso que Satanás vê. Pessoas enlouquecendo por perto de seus entes queridos. Pessoas dizendo: a vida acabou. Então ele vai para a terceira tese. O terceiro nível é o pior. Jó agora falido, de luto, ele perde a saúde. Tumores malignos, do alto da cabeça à ponta dos pés. Ficou fedido, ficou podre. Ele só estava vivo. Tem um texto que diz que ele só escapou com a pele dos dentes, ou seja, só na gengiva que não tinha feridas. Do alto da cabeça à ponta dos pés, ele estava coberto de tumores. Vamos retornar um pouquinho à primeira parte do texto. Quando Deus começa o diálogo com Satanás, eu quero que você entenda que foi Deus que propôs isso. O Senhor viu Satanás entrando ali e foi puxar a conversa. Foi ou não foi? Satanás entra sem ser convidado, ele veio sem ser convidado, e agora o Senhor diz assim: ei, você está olhando a terra, né? Você viu toda a desgraceira na terra? Pois é, mas você viu Jó? Porque assim, quando Satanás está rodando a terra, o que ele vê é o produto do pecado que ele trouxe para toda a terra, para toda a raça humana. Foi o diabo que nos fez cair e pecar contra Deus, lá no Éden. Ele estava naquela serpente. E ele anda pela terra e não vê nenhuma novidade, ele só vê gente fraca, condenada, gente carnal, gente que não tem entendimento de Deus e gente que se tornou vítima por causa do pecado. Mas aí Deus diz assim: você viu mesmo todo, viu tudo direitinho? Você não viu o Jó? O Jó ele é melhor do que você, Satanás. Ele não era só o melhor homem da terra. O que Deus estava querendo dizer para Satanás era que existe um homem na terra que é mais fiel do que você, Satanás. Um homem na terra que é íntegro, que é reto, que teme a mim, que se desvia do mal. Coisa que você, Satanás, não fez. Olha que ódio que Satanás ficou no Jó. E aí ele começa a fazer acusações, levianas, diga-se de passagem. Ele chega a declarar que as pessoas só amam a Deus porque Deus dá presentes para essas pessoas. Ele chega a dizer que esse negócio aí, bênção de Jó, é porque o Senhor está tratando ele de forma especial. Tudo que ele põe a mão ele prospera. Desse jeito qualquer um vai servir o Senhor. Mas tire as tuas bênçãos para ver se ele não vai se levantar contra você. E esse aqui é o primeiro ponto em que muitos crentes que não compreendem que vida com Deus, a gente nem imagina passar por isso que Jó passou de uma vez só. Mas parece uma coisa gradativa, onde a gente vai sendo apertado até tirar o suco da gente, ficar só o homem espiritual, sabe? Foi isso que Deus fez. Acho que ele apertou Jó até tirar todo o conteúdo. Quando terminou a prova, estava só o homem espiritual, por isso ele podia ver Deus. Mas quantos de nós aqui suportariam, da noite para o dia, ficar falido, ficar dependendo dos outros até para comer? Para mim é fácil, até muita coisa disso. Mas imagine que ele era o homem mais rico do Oriente. Imagina que da noite para o dia, Satanás saiu e rebentou com tudo que ele tinha. Isso é justo? Claro que não. Aos olhos de nenhum ser humano isso é justo. Qual
o ser humano que entende isso? Perder tudo que possui da noite para o dia. Quem tem carro aqui, é melhor agora que você anda de carro ou quando você andar de bicicleta? E se você perdesse até a sua bicicleta, voltasse a andar a pé, sem ter o que comer? Você, dono de empresas, de repente agora você está pedindo esmola para ir pegar uma fila para procurar emprego em uma empresa, de repente foi você que era dono. Quem aceita de bom grado isso e continua de boa na vida? Quem não fica maluco com uma coisa dessa? Né? Obrigado, meu irmão. Quem não ficaria maluco com isso? Quem tem smartphone aí? O que acontece quando ele quebra, hein? O ídolozinho danado. A gente achando que o sinal da besta não vai dominar você mais do que esse celular. Ô, bicho, está ali um ali, ó. Está vestido ali. Esse egoísmo medonho, né? Meus irmãos, quem de nós, sejam sinceros, nenhum de nós aqui é o mais rico da cidade, mas quem de nós aceitaria bem a ideia de perder tudo na minha vida? Pressione aí, você mesmo. É claro que Satanás tinha observado Jó. E é claro que estava com inveja. O interessante é que você vê que Satanás entrou sem se chamar. Eclesiastes 10:20 diz que o alado, ele daria notícia de duas palavras. As aves dos céus poderiam levar a sua voz e o alado poderia dar notícia de suas palavras onde diante do trono. É que não precisa de convite para entrar lá. O objetivo dele é te acusar e me acusar. Por que não levar outras coisas? Por que ele leva a palavra, a sua palavra? A palavra é poder, a palavra ela age na dimensão do Espírito também. Tenha cuidado. Depois de Deus, a pessoa que mais te observa é Satanás. Se ele quiser prevalecer contra você, ele vem para quê? Para roubar, matar e destruir. Ele vai pegar a autorização para te matar saindo de tua boca. Então, cuidado. Em Provérbios está escrito que o poder da morte e da vida está sobre mim. Vive bem, que um dia abençoe. Amém? Amém? Ou então, essas teses de Satanás são muito loucas. Porque ele pega Jó em 3 níveis aqui. Tudo que ele tem, segundo nível, a família, terceiro nível, a própria vida. Se você olhar em Mateus 10, no versículo 37, eu li esse texto lá quinta-feira, na casa da minha tia. A gente leu lá. O Senhor Jesus dizendo, ele já tinha advertido as pessoas quanto à riqueza. Foi Jesus que disse que a vida de um homem não consiste no número de bens que ele possui. E ele advertiu a respeito da riqueza. Disse, ninguém pode servir a Deus e as riquezas. Não vai dar certo. E aqui, em Mateus 10:37, o Senhor Jesus diz, quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. E quem todavia perde a sua vida por minha causa, achá-la-á. Terminando ali o primeiro ponto da prova de Jó, é quando ele é tirado da zona de conforto. Porque pensa uma coisa que dá conforto para a gente, é dinheiro. Quem é que tendo bastante dinheiro, as mulheres aí, levante a mão. Você mesmo sendo um bilionário, escolheria ficar lavando panela e fazendo comida todo dia. Só faz ligação, mais fácil. Traz aqui. Estão entendendo? Facilita muito. A Bíblia diz que está tudo batendo. Quase tudo, né? Quase tudo. Queridos de Deus, então nós estamos entrando agora ainda na parte da tradição. A família representa essa tradição, porque no mesmo dia em que Jó perdeu tudo, Jacó matou os filhos, como se fosse parte da propriedade de Jó.
Porque eu falei para vocês repetir, que Deus tinha autorizado para Satanás, pode retirar tudo que ele possui. Deus não falou a respeito da família. Vocês estão vendo aqui onde Satanás está indo além do que Deus determinou. Porque filho não é posse. Ele veio aproveitar e matou os filhos também. Então, às vezes eu falo para as pessoas, entendam que Satanás é como um cachorro mesmo, por ele só vai até onde o Senhor permite. Mas ele é astuto. Porque o texto diz que o Senhor diz, pode pegar tudo que ele possui, mas Deus estende a mão contra ele. Então eu posso estender contra os filhos? Bom, Deus não falou nada sobre isso, então eu vou matar os filhos. Matou todos os filhos de Jó em um só dia. Irmãos, eu não gosto de falar em perda de filho. É algo que mexe comigo. Quantas pessoas dizem, minha vida acabou depois que meu filho morreu? Jó perdeu 10 filhos. Ele teve que enterrar 10 filhos no mesmo dia. Mas aqui os filhos morreram. Ficou só a esposa. 10 filhos. Quem teria estrutura para fazer um velório com os 10 filhos? Não estou falando de filho qualquer não, irmãos. Eram filhos que eram amados. Jó cuidava deles. Mesmo tendo dinheiro, Jó fazia sacrifício por eles. Jó reunia, Jó orientava eles para que buscassem o Senhor. Fazia sacrifício para que, por um acaso, eles tivessem pecado contra Deus. Ele teve que enterrar os 10 filhos no mesmo dia. Nessa primeira fase, a declaração que Jó fez, na primeira fase, quando ele perdeu tudo, foi: nu saí do ventre da minha mãe, nu eu retorno, mas bendito seja Deus, seja louvado seja Deus. Sobre a questão das mortes dos filhos, o que ele declarou foi: o Senhor deu, o Senhor tomou, louvado seja o nome do Senhor. Quantos de nós não gostaríamos de pegar Deus como se fosse uma folha de papel e rasgar ele no meio, dizendo, você foi injusto comigo, como é que você permite que mate meus 10 filhos em um dia só? Quantos se revoltariam contra Deus? Quantos ficariam loucos? Vou tirar minha vida. Não, eu vou matar o filho dos outros agora, para matar os meus. Minha vida agora vai ser para fazer o mal. Tem gente louca para tudo, porque tem coisas que endoidam a cabeça do ser humano. Mas Jó permaneceu íntegro, reto, temente a Deus, se desviando do mal. Quando vai começar a terceira fase, que é a segunda reunião, eu fiquei parado assim, naquilo que Deus falou para Satanás. Você viu Jó? Tipo assim, você perdeu, Satanás. Você está achando que todo ser humano tem um caráter podre igual ao seu? Desde que Satanás pecou, ele trouxe o pecado para a humanidade. Mas Jó aparecia ali agora como um homem. Deus podia dizer, olha Satanás, esse homem aqui é melhor do que você. Você estando comigo fez o que fez. Você perdeu, Satanás, você tentou me incitar contra ele, seu motivo. Ele continua íntegro, tendo perdido tudo o que tinha e tendo perdido todos os filhos. Ele estava falido e estava de luto. Você vê uma sequência de desgraças acontecendo. Nós não estamos falando assim, em 2022 o cara perdeu as empresas, perdeu tudo que possuía e ficou pedindo esmola. Em 2023 ele perdeu todos os filhos. Não, queridos, é questão de dias. Na verdade, as coisas e os filhos morreram praticamente na mesma semana. E aí acontece outra reunião no céu. Vamos para o terceiro nível de prova. Aqui, eu não passaria nem daqui para frente, eu não teria passado, eu não teria estrutura, a menos que o Espírito Santo de Deus estivesse me mantendo de pé. Eu estou falando disso porque eu sei como eu agi. Eu pequei contra Deus quando a Azaf era pequena. A Azaf era um livro. Hoje não é mais livro. Eu amo como filho de Deus. Mas o Azaf era um livro. Eu queria pegar Deus pelas pitacas. Sabe quando você pega o cara assim, dá aquele sacolejo, olhar na cara dele e dizer assim, deixa de ser covarde, você tem poder de tirar meu filho lá, porque você não tira seu covarde.
Era esse o sentimento que eu tinha. Não falava, mas era esse o sentimento que eu tinha. E ele sabe. Foi o momento em que o Senhor me fez entrar dentro de uma laje. O temor do Senhor veio de uma forma que eu não conhecia ainda. E eu vi, não com os olhos, mas eu vi. O Senhor estava sendo crucificado diante de mim, aqui embaixo. Se eu levantasse a mão, estava com a cara no chão. Se eu levantasse a mão, tocaria nos pés dele. Chegava a sentir o cheiro de sangue. Um escuro terrível. Relâmpago bem de sangue, como fosse uma coisa de tempestade. E um ramo dentro do quarto. O Senhor disse para mim: você não tira o seu filho de lá porque você não tem poder. Foi isso que ele disse. Depois veio a mim o entendimento que Deus estava dizendo assim: eu tinha poder para tirar o meu, mas eu não tirei. Foi por amor a você que eu não tirei. Quando chega na fase deles aqui dos tumores, poucas pessoas conseguiriam chegar a isso. Ele falido e de luto, Satanás vem agora, enche ele de tumores malignos, do alto da cabeça quanto dos pés, irmãos. Vocês estão entendendo como é que é o negócio? Quem aqui já sentiu cólica renal? Daquela de rolar no chão. Eu entendo de dor. Todo tipo de dor que você tem, ela se torna o centro da sua vida. Você não lembra de conta para pagar, você não lembra de nada. Alguém fez cara feia para você, você esquece tudo. A dor é a dor. Ela chega e diz: agora sou eu. Olha para mim. Estão entendendo? Ele estava sentindo dores terríveis. Na alma já estava destruído. Ele não tinha mais dinheiro, ele estava falido, ele estava sem filhos. Agora na pele. É aquela parte B do que Jesus falou. Quem quiser achar sua vida vai perder, quem perder sua vida por minha causa vai encontrar a vida. Amém? Foi isso que Satanás fez. Toca no corpo dele para ver se ele não vai desistir dessa roubagem. Meus irmãos, aqui o negócio ficou muito difícil. Teve aqueles amigos de Jó que vieram passar uma semana calados. Eu acho que eles só foram amigos mesmo de Jó essa semana que eles estiveram calados. Quando eles começaram a querer compreender por que Jó estava passando por aquilo, a nossa inteligência, nosso raciocínio lógico diz o quê? Esse cara só pode estar em pecado. Porque não é normal acontecer uma desgraça atrás da outra na vida dele. Ele tem que se consertar diante de Deus. Cada um pegou seu chicote, seu azorrague, e ele joga. Acusaram ele de ser adúltero, ladrão, tanta coisa terrível. E isso são os amigos. Né? Tipo assim, você está bem destruído. Vou dar um suquinho para aliviar você. Manda 3 amigos. Ah, os 3 amigos tá bom, não? Manda a esposa desesperada. Quando a gente está aflito, desesperado, a gente entrega os pontos, a gente empresta a boca para Satanás. Porque não era aquela mulher falando, era o próprio Satanás dizendo através dela: amaldiçoa teu Deus, morre. Ou seja, por que você não tira a sua própria vida, doido? Já perdeu a empresa, perdeu tudo que tinha. Era um homem que tudo colocava a mão abençoada, agora está aí, literalmente na merda. Perdeu os filhos, você não tem mais nada. Está dependendo da gente para tudo aqui, está doente. Por que não morre logo? Morre, Jó. Você vê o mal personificado ali naquela mulher. Você vê Satanás falando através dela. Por que Satanás teve essa brechinha? Porque ela estava ferida de alma, ela também perdeu 10 filhos. Inclusive, ela gerou cada um deles. Como é que você faz quando você está emocionalmente abalado? Você fala louvores a Deus, como Jó? Ou você se entrega como uma mulher de Jó e diz: ô Jó, desiste, morre. Porque a tendência da nossa carne é essa: é desistir, é colocar um ponto final nessa desgraça toda, achando que vai pôr um ponto final
Se colocar um ponto final em sua vida. Vocês estão entendendo aí a história? Meus amados, Deus, esses amigos chegam, sabe? Quando eles começam a falar, aí Jó também começa a questionar Deus. Ele traz 34 questionamentos com relação a Deus. 34 vezes Jó questiona alguma coisa a respeito do que ele está passando, questiona com Deus. Dessas 34 vezes que ele questiona Deus, 16 vezes é perguntando por quê. Jó é diferente de nós, irmãos? Não. Todos nós queremos saber o porquê. Presta atenção. O livro termina e Deus nunca vai dizer a Jó o porquê. É a pergunta errada, mas todos nós fazemos. Por que eu estou passando por isso tudo, meu Deus? Ninguém vai entender. Se você observar, as 34 questionamentos de Jó, as 16 vezes que ele pergunta por quê, tudo que ele tem em resposta é o silêncio de Deus. Pensa uma coisa matante, estrangulante, agonizante. Por que você não fala comigo? Fala comigo, Deus. Em que eu pequei? Quem foi que falou isso? Jesus lá na cruz. Por que me desamparaste? Eu pequei em quê? O Filho de Deus, que chamava o Pai de Abba, ele agora na cruz ele volta a olhar dele para Deus, o Pai dele, não chama de Pai, chama de Adonai. Deus meu, por que me desamparaste? Eu errei em quê? Eu pequei em quê? Até Jesus queria saber o porquê. Porque ele também era homem. Ele era ser humano, amém? Isso é pior do que o que a gente possa narrar, assim, escrever. É muito profundo. Se você for tentar entrar para viver essa história de perto, vá vendo a história de Jó. Queridos, eu quero que vocês entendam. Prova tem níveis. Eu não sei qual é o nível da prova que você está. Talvez você esteja no mesmo segundo o protocolo de Jó, perguntando por quê, e Deus está lhe dando somente o silêncio. Só o silêncio. Bom, mas no meio dessas acusações todas, no meio desses questionamentos todos, uma vez que Deus não responde nada, existe uma declaração de Jó. Ele disse assim: eu não sei o porquê. Deus não me falou o porquê, mas eu sei que meu Redentor vive, amém? E esse é o primeiro ponto que eu quero que você anote para você, porque prova todo mundo passa ou não passa. Então, quando você estiver no meio do redemoinho, quando você não estiver entendendo o porquê, quando você estiver amargando no meio da prova, e a sua natureza começar a endoidar a sua cabeça para você querer saber o porquê você está passando aqui, não perca seu tempo querendo saber o porquê. Deus não vai falar com você, porque não vai adiantar. Nenhuma coisa que Ele disser vai justificar para você. O que você tem que se situar é: entenda, o seu Redentor está vivo. Quem é o seu Redentor? Quem é o seu Redentor? Quem é o seu Redentor? Ele está vivo ou está morto? Essa é a primeira certeza que vai fazer Jó começar a se erguer no meio do luto, no meio da dor e sem resposta de Deus. Vai fazer ele se levantar. Entende? Eu sei que o meu Redentor vive, mas eu vou ver ele pessoalmente. O Senhor não me responde agora, mas um dia eu vou ver o meu Redentor face a face. Amém? E ele disse: não é depois de morrer, não, é com esses mesmos olhos. Eu sei que ele vive e ele vai me livrar. Quando terminar isso aqui, eu vou ver ele. Amém, queridos? Amém. Se você observar bem lá no capítulo 42 de Jó, lá no versículo 2, Jó faz outra declaração. Ele diz assim: bem sei que tudo podes. Diga, tudo podes. Existe alguma coisa difícil para Deus? Há algo impossível para Deus? Por mais que a situação que você está vivendo ou vendo diante de você seja difícil,
Há alguma coisa impossível para Deus? Então tire os olhos da situação. O primeiro ponto foi: eu sei que meu Redentor vive e eu vou falar com Ele. Depois, se esse tempo ruim passar, eu vou falar com Ele. Eu vou vê-lo pessoalmente. Segundo, eu sei que o meu Redentor, Ele pode todas as coisas. Amém? Então, ao invés de você colocar em seu coração desprezo, ódio contra Deus, por estar passando a prova, você veja a segunda parte do versículo 2, diz assim: olha, o Deus que tudo pode, nunca perdeu nenhuma batalha, nunca perdeu nada, o poder dele é limitado. E já disse assim: e bem sei que os teus planos jamais se frustrarão. Ou seja, eu entendo a sua soberania. Não quer falar, não fala. Eu não preciso entender o porquê que eu estou passando por isso. Eu tenho que entender quem é o Senhor. Ele tira o foco dele da prova, ele tira o foco daquela situação desesperadora que ele está vivendo, e ele começa a declarar para ele mesmo a soberania de Deus. Ele diz: eu sei quem é Deus. Acho que foi Lutero que disse: eu não preciso saber do caminho da eternidade. Eu não preciso conhecer nada do que vem depois da morte. Eu conheço o Senhor, meu Deus, eu conheço Ele. Ele vai me guiar. Seja aqui ou lá, Ele vai me guiar. Eu não preciso saber das coisas futuras. Nós já sabemos das coisas de hoje, sim ou não? Deus sabe até a última respiração sua, sim ou não? Então não fique perguntando por quê. Simplesmente olhe para o Senhor, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. É assim que nós iremos passar por provas. Se nós olharmos em redor, nós iremos abrir a nossa boca e vamos dar legalidade ao diabo para matar, roubar e destruir. Amém? Vocês estão entendendo? Versículo 3 de Jó 42, ele vai dizer: na verdade eu falei porque não entendia. Ele está reconhecendo a limitação dele. Quem era Jó? Jó era um cara. Foi Deus que disse: não existe ninguém na face da terra como ele. Mas nós estamos falando de um cara que é o melhor homem da terra, é o melhor homem daquela geração, do planeta todinho. Ele era o melhor, porém, ele não tinha conhecimento completo de Deus. Olha para quem está ao seu lado. Diga: ninguém tem. Por isso está escrito: conheçamos e prossigamos em. E isso foi a prova que veio trazendo. E sabe, em resposta ao que Jó, aos questionamentos de Jó, o Senhor faz mais de 70 perguntas para ele, para Jó. Foram 30 e poucos questionamentos de Jó. O Senhor não respondeu nenhum. O Senhor fez 70 e tantas perguntas. Tipo: Jó, você está fazendo questões, eu também sei fazer. Mandou um dobro para ele: toma, e responde. Onde é que você estava quando eu comecei a fazer tudo aqui? E responde: onde é que você estava? E aí Jó começa a entender quem é Deus. Ele começa a ocupar o lugar dele. Quando ele começa a fazer isso, ele começa a entender que os amigos dele estão totalmente fora do propósito de Deus. Começa a orar pelos amigos dele. E aí diz a Bíblia que Deus mudou a sorte de Jó, enquanto ele orava pelos amigos. No versículo 6 de Jó 42, ele diz assim: antes eu te conhecia de ouvir falar, agora meus olhos te veem, por isso eu me abomino do pó da cinza, eu acho. Ele era um cara, o melhor homem da terra, não conhecia Deus. Porque ele diz assim: agora com meus olhos te veem. Parece que ele estava profetizando. Ele disse: meu Redentor vive e eu vou ver quando terminar tudo isso. Amém? Na verdade, ele fez uma declaração de fé. Jó soube buscar no coração de Deus uma resposta para aquilo, uma saída para ele. Ele disse: eu sei que meu Redentor vive, eu vou encontrar, eu vou ver ele. Agora ele disse: antes eu te conhecia só de ouvir falar, agora eu estou te vendo. Amém, queridos? Então, a partir do momento que ele começa a se portar como Deus queria, a vida dele começa a ser restaurada. O primeiro nível de prova foi tirando todas as coisas. Diz a Bíblia que ele recebeu tudo em dobro. Era 500 e tantos jumentos. Pois é, agora tem 1.000 e tantos jumentos. Amém? E aí o Hernandes Dias Lopes, ele fala uma coisa interessante que as pessoas às vezes questionam.
diz que quando o Senhor restaurou o casamento de Jó, com a mesma mulher, eles tiveram mais 10 filhos. Aí alguém poderia perguntar, por que não 20 filhos, né? E ele diz, não, é simples. Quando você perde uma ovelha, é uma propriedade sua, mas um filho não. O seu filho é crente, ele foi para o céu, ele continua vivo. Amém? Então Jó estava com 10 filhos no céu e 10 na terra, ele tinha 20 filhos. Amém, queridos? Amém. Então Jó, ele termina a sua história como vencedor. Porque tudo que Satanás quis fazer foi destruir a vida dele, e ele terminou muito melhor. Sabe, quando ele dá a primeira mãozada na cara de Satanás, é quando o bicho ruim vem e tira tudo dele, e ele diz, olha, eu saí nu do ventre da minha mãe, eu vou voltar nu, louvado seja o nome do Senhor. Quem de nós daria essa resposta? Foi o primeiro tapa na cara do diabo. O segundo tapa foi quando os filhos foram sepultados. Ele disse, o Senhor deu, o Senhor tomou, louvado seja o nome do Senhor. Amém? E no final, não tinha ninguém por ele. A mulher e os amigos estavam sendo usados por Satanás pela carne para cá. Ele disse, mas eu sei que meu redentor vive. Ninguém está aqui para me defender, para me apoiar. Eu já estou falido, em luto. Ninguém está aqui para me dar uma força. Ninguém aqui está para fazer meu próximo, mas eu tenho um próximo. O meu redentor, ele vive. Eu vou encontrá-lo. Então eu quero dizer para você, vamos finalizar a hora. Todo mundo passa aflição e provação. O Senhor disse que no mundo tereis aflições, mas o que mais? Tende bom? Por quê? Porque eu venci. Amém? Estão compreendendo tudo? Está cansado? Eu estava cansado, sobrecarregado. Depois dessa palavra, quando eu estava ouvindo, enquanto eu ouvia, o Senhor estava dizendo, olha, o Jó foi pior, mas vem a mim. Eu te dou descanso. Vem a mim. Está cansado, está sobrecarregado? Está aguentando a prova? Eu vou dar descanso para você, vem a mim. Escutei também o John Bevere, ele dizendo que quando era mais jovem, ele dizia, Deus, eu quero conquistar almas. Leva-me aos perdidos, papai. E o Senhor disse para ele, isso não era o fundamental, isso não era o cristianismo, isso não era o propósito de Deus. Ele disse, como assim? O Senhor não quer ganhar almas, eu quero ser instrumento do Senhor. Usa-me. Eu quero ser usado pelo Senhor. Eu quero fazer o seu nome conhecido. Aí o Senhor falou com ele. Judas pregou. Judas expulsou o demônio, Judas fez tudo. Mas Judas está no inferno. Não é por aí não, John. Você tem que fazer conhecer ao Senhor. E dentro dessa palavra eu quero que você entenda. Se você conhecer o Senhor, você vai conseguir passar por todas as provações. Ele vai sempre estar ao seu lado dizendo, ei, está sobrecarregado, ele te ajuda. Mas se você não conhece o Senhor, até a obra que você fizer vai ser um fardo maior do que você pode carregar. Mesmo que você esteja fazendo a obra em nome do Senhor, vai ser pesado demais para você. Vamos orar ao Senhor, queridos?